Sandra? Boa noite a todos, companheiros da Casa Espírita André Luiz. Aqui nos encontramos muito satisfeitos, felizes de me comunicar com essas pessoas que são vinculadas à Casa Espírita André Luiz. O nosso tema dessa noite é a nossa divindade, a nossa natureza divina, nosso dom divino. Por quê? Porque, na verdade, é preciso que nós tenhamos a consciência plena de que somos filhos de Deus. E é em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós damos início a essa reflexão dessa noite, que os benfeitores possam estar conosco, nos amparando, nos inspirando, nos auxiliando nos momentos que teremos que fazer reflexões mais profundas, que eles possam nos intuir. Então, o nosso tema é extremamente relevante para nós espíritas, que necessitamos saber do nosso papel, da nossa responsabilidade diante da vida. Então, quando nós falamos da natureza, de nossa natureza divina, nós estamos falando que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, evidentemente, nós temos em nós algo de divino. Nós temos em nós um código divino, um código genético, espiritual, vamos assim dizer. Então, nós vamos iniciar essa palestra buscando uma carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o que é que Paulo está dizendo? Que nós somos o templo de Deus. E o que é Deus? Se nós buscamos compreender Deus, nós temos uma imensa dificuldade. Em primeiro lugar, porque compreender Deus implicaria nós termos certos sentidos especiais, certos recursos especiais para compreender Deus. E nós não temos também elementos que nos possibilitariam, paradigmas que nos possibilitaria analisar a Deus sob a nossa, comparando com a nossa estrutura psíquica espiritual. Porque a nossa condição, a nossa estatura moral ainda está longe de alcançar o desenvolvimento desses sentidos mais sutis, capazes de perceber o verdadeiro sentido, compreender verdadeiramente o que é Deus. E o que nós sabemos? Nós sabemos muito claramente que Deus, isso para nós é claro, e a gente vê Deus onde? Nas obras. A gente vê Deus na natureza, no cosmos, todo esse universo, né, maravilhoso, em toda esse universo, que é a obra que revela o autor, que revela a grandiosidade, a soberania, né, a misericórdia, né, a beleza, a harmonia que existe nas obras de Deus. Então, o que nós sabemos de Deus? Sabemos de Deus, pelas suas obras, que Deus é a suprema sabedoria, Ele é amor supremo, Ele é suprema justiça. Isso é o que nos é possível entender do Pai. E aí nós nos perguntamos assim: e nós? Somos filhos de Deus. E nós? Nós, é importante que nós tenhamos claro de que nós somos com uma consciências espirituais criadas por Deus, mas que têm a sua individualidade. Então, todos nós, por mais
semelhantes que sejamos, nós temos a nossa individualidade. Somos consciências espirituais que não perdemos a nossa individualidade. Deus nos criou, cada um com a sua particularidade, cada um com a sua individualidade, trazendo a sua história, trazendo seus amores, trazendo as suas memórias. Então, cada um de nós traz esse patrimônio que nós fomos construindo ao longo da nossa jornada. E também que somos consciências criadas por Deus e criadas e nunca, jamais deixaremos de existir. Nós estamos nos referindo à nossa condição de imortalidade. Somos espíritos imortais, né? Nós temos, como espíritos imortais que somos, nunca vamos deixar de existir. Existiremos sempre. O que modifica são o nosso corpo, a nossa veste física, que durante várias vidas sucessivas nós nos vestimos vestes diferentes, né? Em condições diferentes, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes, em meio familiar diferente. Então, essa individualidade e a imortalidade são características de nós como filhos de Deus. É a individualidade, quer dizer, a criação de Deus é tão diversificada, né, que nós seres, cada um com as suas características, cada um cria todos nós simples e ignorantes, mas cada um constrói o seu destino, cada um de nós constrói o seu patrimônio moral, o seu patrimônio físico, né, o seu patrimônio de conquistas, suas histórias. Nós vamos construindo nas diferentes vivências, né, que nós teremos que passar como seres imortais que somos. E a doutrina espírita vem nos mostrar com muita clareza que nós somos espíritos, consciências imortais criadas por Deus. Então, consciência imortal criada por Deus significa o quê? Significa que somos filhos de Deus, ou seja, nós temos a genética espiritual divina, nós temos o código genético espiritual, nós temos o DNA divino. Então, todos os dons divinos existem em nós. Como diz Paulo, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Então, o templo de Deus está em nós, quer dizer, nós carregamos conosco mesmo os dons divinal, os dons da divindade. Eles estão em nós porque somos filhos de Deus. E ainda, importante também, que nós não nos esqueçamos de que somos consciências eternas, que nós vamos prosseguindo sempre um processo de construção de nós mesmos, de evolução eterna. Então, somos espíritos eternos. Somos imortais, somos eternos e que trazemos no nosso DNA, né, os dons, os talentos divinos. É que muitas vezes eles estão em nós adormecidos, necessitados de serem despertados nos momentos oportunos, que as experiências, as circunstâncias vão nos possibilitando a cada momento da nossa encarnação, vivenciando experiências novas, lições na escola da vida na Terra. Então, essa afirmativa de Paulo, essa carta de Paulo aos Coríntios, Emmanuel faz um comentário muito interessante. Ele diz assim, que Deus está em nós quanto estamos em Deus. Então, o que Emmanuel quis dizer? Assim como numa semente nós não percebemos
a grandiosidade robusta de uma árvore, né? Assim também nós somos como somos o templo de Deus, mas somos uma semente. Quando nós olhamos para o outro, muitas vezes até nos decepcionamos. Nós estamos vendo a semente, nós não estamos vendo os frutos. O que significa isso? Há imensas possibilidades que todos temos, as imensos potenciais que nós trazemos, que podem e deverão ser desenvolvidos na nossa existência. Então, esses potenciais que estão em nós, que trazem os dons divinos, eles devem serem aperfeiçoados e desenvolvidos e despertados em nós. Esse é a tarefa de cada um de nós, é esse despertar desses dons, desses talentos divinos que o Pai nos deixou na nossa intimidade. Então, Emmanuel fala também, assim como a semente guarda o germe da árvore frondosa, também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Como a semente de uma árvore traz o gene, a possibilidade de um tronco, de uma árvore frondosa, também o Espírito traz, também o Espírito traz o gene da divindade. Então, essa é uma frase, até uma colocação de Emmanuel, que ele diz também assim, que em tudo e sobretudo irradia-se um fio de espiritualidade que diviniza a matéria. Quer dizer, tudo que é criado, os estágios da matéria, os diferentes estágios de mais ou menos grosseira, mais ou menos sutil, nesses diferentes estados da matéria, é importante que a gente saiba que em tudo isso há o gene da divindade. Tudo que Deus cria traz aquele DNA, aquele código genético, espiritual, divino. Em tudo. E assim, nós vemos a divindade, vemos o Criador, que se vê no livro dos Espíritos, na primeira questão, ele pergunta, o que é Deus? Ele não pergunta quem é, ele pergunta o que é Deus. Kardec faz essa pergunta. O que os Espíritos respondem? Causa primeira de todas as coisas. Então, quando nós estamos falando em causa primeira, quer dizer, tudo que é criado foi criado por Deus. Tudo que foi criado por Deus traz na sua intimidade a característica divina. Em tudo. E aí, Deus cria tudo. E nós? O que Ele deu a nós? Ele nos deu a responsabilidade de criar, de construir a nossa realidade particular. Ele nos deu esse crédito. Ele nos deu a vida e nos dá a capacidade, a possibilidade de, ao alcançarmos um nível de consciência, né, de consciência espiritual, como ser espiritual que somos, de construirmos a nossa realidade, de trabalharmos para a construção do nosso patrimônio psíquico, do nosso patrimônio moral e espiritual como espírito que somos. Então, ele nos dá não dá o livre-arbítrio? Exatamente. Mas o livre-arbítrio não é absoluto. Por quê? Por exemplo, se eu quero morar em outro planeta, eu não vou poder. Então, o livre-arbítrio, ele não é absoluto. Ele se refere às nossas condições no processo evolutivo. Quer dizer, no processo evolutivo, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões. Nós é que temos essa benesse divina, nós podemos escolher nossos caminhos. E ao fazer as nossas escolhas,
nós muitas vezes encontramos consequências que a gente jamais gostaria. Mas a gente se esquece daquele que planta. E como diz o Evangelho, nós colhemos o que plantamos. Então, o nosso livre-arbítrio é a condição nossa no processo evolutivo. Então, a minha condição, de acordo com a minha estatura moral, a minha percepção da vida, a minha percepção de si mesmo, olha só, diante de toda essa percepção que nós temos da vida e de si mesmo, nós vamos construindo o nosso patrimônio moral. Agora, é importante a gente ver que a nossa visão do mundo e da vida e de nós mesmos depende muito da nossa compreensão de que consciência nós temos. De que uma vida só? Que a vida é nascimento, é berço, túmulo? Quando nós encaramos a vida como espíritos imortais, a nossa percepção é diferenciada. As nossas escolhas são mais refletidas. As nossas decisões são mais condizentes, são mais compatíveis com os ensinamentos do Cristo. Então, interessante que toda vez, se observaram que toda vez que a gente se magoou profundamente, ou que nós alimentamos um sentimento negativo, nós adoecemos. Por quê? Porque são sentimentos que não têm compatibilidade com o gene divino que existe em nós. Então, todas as vezes que nós escolhemos mal, que nós alimentamos sentimentos contrários à lei do amor e da caridade, nós adoecemos, porque não há compatibilidade com o nosso código genético, com a divindade que existe em nós. Então, nós adoecemos. E isso é fundamental para a construção do nosso patrimônio particular. E aí, então, por isso, o livre-arbítrio é preciso que a gente compreenda isso. Então, o que diz o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é um projeto educativo para o espírito. Nada mais que isso. E exatamente isso com muita profundidade. É um projeto educativo do espírito. E nós precisamos ter presente isso na nossa vida, buscando as reflexões do Evangelho, viver, e não só, quer dizer, uma leitura linda de mensagens fantásticas do Evangelho de Jesus, mas é preciso que a gente incorpore nos nossos corações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de viver. Então, se nós não tivermos esses sentimentos, esses pensamentos compatíveis com o dom divino que traz em nós vamos sentir extremamente dificuldades no nosso processo evolutivo. Então, nós fomos, o projeto educativo do Evangelho é nos auxiliar, a nos ajudar a criar, né, recursos, desenvolver em nós recursos que nos permite a conexão com Deus, com a criação, e que nos permite também conectar com a nossa intimidade mesmo, no sentido de nos conhecer, de nos observar, de identificar em nós aqueles sentimentos, aquelas emoções incompatíveis com o Evangelho de Jesus. Ou seja, incompatíveis com a nossa genética divina, com o nosso gene divino. Então, isso que nós precisamos pensar, refletir fundamentalmente com relação ao Evangelho. Porque viver o Evangelho, nós sabemos que não é fácil, nós estamos distantes ainda de uma vivência única e verdadeira do Evangelho. Nós ainda somos espíritos que estamos ainda num processo bem ainda distante
né, de uma grandeza espiritual. Nós estamos aprendendo a amar. Nós não sabemos nem o significado verdadeiro de amar, o significado verdadeiro da caridade. Muitas vezes nós achamos que caridade é você dar alguma coisa a alguém. E nós gostamos muito e nos preocupamos muito com aqueles que são próximos de nós, esquecendo que a humanidade, que se acontece aquilo conosco, e se fosse com outra pessoa, né? Como dizia uma vez, conta uma história de Chico, que ele chorou muito, estava muito triste, preocupado, porque o irmão havia desencarnado, a cunhada enlouqueceu, perdeu, teve um desequilíbrio enorme, teve que ser internada, um filho doente, né, com paralisia, e ele se viu naquela situação, né? Então ele chora, né, de ver aquela situação. Então Emmanuel disse para ele: uai, Chico, mas por que você está chorando? Ah, você não vê, né? O meu irmão foi, a minha cunhada está internada, essa criança assim. Falou: pois é, mas eu nunca vi você sentir assim com relação a tantos outros que acontecem com os outros. Tantos acontecimentos, esses acontecimentos que acontecem com o outro. Então, isso vem nos mostrar uma lição. É uma lição para cada um de nós, né? E então, todo esse trabalho que nós temos em busca da nossa individualidade, do nosso crescimento moral e espiritual, nós jamais vamos perder a nossa individualidade. Nós carregamos de uma vida para outra aquilo que cultivamos. Carregamos de uma vida para outra uma história registrada na intimidade do nosso ser, e essa história, né, que nós carregamos nessa existência, ela vai nos modelando em cada encarnação. As encarnações são solidárias. Então, o que nós vivemos hoje é o reflexo daquilo que nós cultivamos, trabalhamos arduamente na outra encarnação, no anterior. Então, nós sabemos que as causas das aflições podem ser atuais, de coisa que eu fiz ontem, anteontem, ou de causas de outras vidas, como espíritos imortais que nós todos somos. Então, esse patrimônio todo que nós temos que construir, ele só pode ser construído com bases no Evangelho. Sem uma vida com base no Evangelho, quer dizer, aceitando as situações, as circunstâncias que nos chegam, que a vida nos oferece, nós não vamos conseguir viver em paz. Então, essa vida em paz é quando nós estamos procurando, dentro das nossas limitações, viver o Evangelho de Jesus. Não ficar no discurso apenas na beleza das mensagens trazidas tanto no Evangelho quanto toda a obra de Kardec, toda a obra de Chico. São obras fantásticas que nós não podemos deixar de lado. Às vezes, olhamos essas psicografias, isso são relíquias, e nós temos o privilégio de viver um momento em que essas obras estão sendo trabalhadas, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada, que a doutrina espírita é de uma profundidade, de uma amplitude imensa, e nós muitas vezes esquecemos disso. Tanto é assim que Emmanuel diz no livro Fonte Viva, acho interessante, ele fez uma colocação, porque, como eu comecei, eu disse que Paulo, uma carta aos Coríntios, disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Deus habita, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, Emmanuel diz que quando nós dizemos, quando Paulo disse nessa carta aos Coríntios, né, que nós somos o templo de Deus, ele está dizendo para todos nós, para nós espíritas, para nós católicos, para nós protestantes, para nós de qualquer religião, que ainda acreditam que Deus está nos templos de pedra. Então, muitas vezes a gente fala: eu vou no centro, eu vou na igreja, porque eu preciso de um contato com Deus. Não, Ele está na nossa intimidade.
nós somos o templo de Deus. Ele está em nós. Em nós. E aí, por isso, Emmanuel diz, né? Então, ele não está nos templos de pedra. Nós acostumamos a achar que só dentro de uma casa de oração é que nós vamos encontrar Deus. Não. No dia a dia, quando nós vemos alguém que nós podemos dedicar um sentimento de empatia, um sentimento de piedade, de generosidade, de amor, isso é revelação de Deus que habita em nós. Isso são expressões divinas que o Evangelho traz para todos nós. Então, nós achamos também, outro equívoco, é que se Deus está em nós, achamos que Ele está só em nós. Não está só em você. Ele está em todas as criaturas. Em toda parte Ele está. E especialmente em nós, porque nós trazemos uma herança divina em nossas mentes, em nossa intimidade maior. Então, Emmanuel diz, nós somos sementes. Quando nós olhamos os outros, a gente às vezes até decepciona com as pessoas, mas a gente se esquece. E assim como a semente traz o germe da árvore, nós trazemos o gene divino. Então, nós não sabemos, quando olhamos para o outro, que ele pode ser amanhã. É o progresso e os potenciais que nós trazemos vão sendo desenvolvidos. E na medida em que eles vão se desenvolvendo, esses potenciais, nós vamos nos tornando criaturas e espíritos diferentes. Porque nós modificamos a nossa maneira de viver, de sentir, né? E de pensar e de agir. Então, pensamento, sentimento e ação é o que nos revela. E, portanto, revela a divindade, se a divindade que existe em nós. Então, é preciso aperfeiçoar sentimentos e emoções para que a divindade que existe em nós se expresse, se manifeste. Existe um ditado chinês que diz assim: se eu te cortar uma laranja e te der, você é capaz de contar quantas sementes tem nessa laranja? Sim, fácil, qualquer um pode. Mas e se eu pegar uma semente, você pode me dizer quantas laranjas ela pode dar? Não, não podemos. Então, nós somos o templo de Deus, mas somos semente. Quer dizer, se somos semente, olha o potencial que nós temos de crescimento moral, espiritual, social, né? Emocional. Olha o quanto nós temos. E o que falta em nós? Se nós somos o templo de Deus, mas somos sementes, o que falta? O que é preciso? É preciso, fundamentalmente, cultivar essa semente em nós. A semente divina em nós. Cultivar. Trabalhar arduamente para que nós possamos nos transformar em verdadeira humanidade, em verdadeiros espíritos mais esclarecidos, numa estatura moral mais adiantada. Então, essa é a nossa grande tarefa. Como que nós vamos fazer isso, né? É preciso olhar para as vicissitudes da vida, porque o Pai, Deus, esculpe os teus filhos. Deus esculpe os teus filhos através das vicissitudes da vida. Exatamente. Então, é quando nós vivemos as lutas, é quando nós vivemos os desafios, as dificuldades naturais de um processo evolutivo, é Deus esculpindo, modelando a nossa intimidade para que nós possamos progredir, prosseguir na nossa tarefa. E aí, então, o Senhor habita em nós. É preciso aperfeiçoarmos a vida, né? Buscarmos essa perfeição. Outra questão é aproveitar a oportunidade da encarnação.
como nós temos dificuldades de viver bem essa encarnação. Os desafios são imensos, nós sabemos, todos nós temos desafios enormes, mas é preciso aproveitar um pouco essa encarnação, porque é uma oportunidade abençoada, bendita, que o Pai nos oferece. Oportunidade imensa nessa escola bendita da vida, que nós precisamos, somos convocados a aprender as lições, a não repetir erros, aprender com as lições de cada dia. E a gente vivendo e muitas vezes não aprendemos as lições. Passamos dificuldades imensas e não aprendemos as lições. E dessa forma, nós vamos retardando o nosso processo evolutivo, retardando a nossa capacidade de viver a paz verdadeira, a alegria verdadeira, aquela que nasce do coração. Viver a presente encarnação. A gente preocupa muito com o amanhã e deixa de viver o hoje, plantar a semente do que vai florir no futuro. Ou então nós vivemos escravizados, algemados a um passado. Isso não nos favorece. Algemar ao passado, o passado já foi. É preciso de reconstruir novas pontes, né? E essa reconstrução se dá no hoje. Então, viver a presente encarnação, o dia de hoje, plantando para que amanhã eu possa colher bons frutos. Mas jamais preocupar com o futuro. Porque se nós exagerarmos a preocupação com o futuro, nada nos chega do jeito que a gente quer. Mas a gente passa a vida, acontece determinados fatos que acontecem na nossa vida, que a gente diz, mas precisava tanto que acontecesse dessa forma, chora muito, desespera. Não. E lá na frente a gente vai verificar que aquela situação difícil, desafiadora que nós vivenciamos era necessária para o nosso crescimento, fundamental para o nosso crescimento. E a gente às vezes quer viver, mas não quer passar pelo processo. A gente quer o sucesso, mas não passar pelo processo. E é preciso passar pelo processo, se nós quisermos crescer cada dia. Cuidar do corpo e do espírito. Assim como nós temos todo o cuidado com o nosso corpo, vamos tê-lo também com a nossa alma, com o nosso espírito, educando, disciplinando as nossas ideias, nossas emoções, determinando propósito, identificando os nossos propósitos existenciais, o sentido da nossa existência, as razões pelas quais nós vivemos certas experiências, retirando dela um aprendizado imenso para as nossas vidas. Se nós valorizássemos mais as experiências, as vicissitudes da vida, nós iríamos recordar quantas lições poderíamos ter aprendido. E muitas vezes perdemos a bendita oportunidade. Então, é a busca da virtude. Isso requer de nós autoconhecimento, consciência das nossas limitações, mas também do nosso progresso, das nossas qualidades. Nós temos qualidades já adquiridas e trabalhadas em outras vidas e que aqui desabrocham. E assim como temos também dificuldades enormes, né? Que nós teimamos em repetir alguns padrões de conduta que ficam cristalizados de outra vida. E nós precisamos modificar e não temos força, ou nos falta o fortalecimento da nossa vontade, que é a maior faculdade que nós temos, o maior potencial que nós temos, é a vontade. Sem o exercício, sem o fortalecimento da vontade, fica muito difícil. Então, meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. De passagem. E, aliás, rápida, né? Todos nós renascemos aqui com deveres a cumprir. Deveres sérios, compromissos assumidos no mundo espiritual e que aqui nesse momento, nós precisamos assumi-los. E resgatar nossos débitos. E ainda
colocar em processo de evolução e de desenvolvimento os talentos que nós já conquistamos em outras vidas e até nessa. Então, isso significa libertação. Nós libertarmos do nosso egoísmo, que ainda é muito presente na nossa vida, do orgulho, que de alguma forma ainda está presente nas nossas atitudes, nas nossas convivências, né? E não esquecermos de que nós precisamos estar conectados com o Pai. Nós trazemos esse Wi-Fi, e como é que nós conectamos? Com as boas atitudes e com a prece. A prece gera uma psicosfera tão favorecedora, tão abençoada. Se nós orássemos mais, nós teríamos mais vigilância para com as nossas escolhas, com as nossas opções, para com as nossas atitudes. Isso é fundamental. Então, despertando os dons. Só assim que nós seremos capazes e poderemos despertar os nossos dons que trazemos da divindade, né? E fazer sempre o bem que pudermos, porque nós temos a centelha divina que habita em nós, que se manifesta em nós a cada momento, a cada dia. É preciso cuidar. Esse cultivo de bons pensamentos e bons sentimentos é a verdadeira prática do Evangelho que nos faz manifestar e expressar a divindade que existe em nós. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos os nossos irmãos queridos dessa casa abençoada, André Luiz. Que Jesus esteja conosco. Que assim seja.